começar a gravar, pedir autorização de vocês para nós gravarmos. Nós tivemos 11 encontros, né? 11 encontros, 11 sessões extras, bônus. Nós tivemos a discussão dos 5, né, temas baseados aí nos livros, então nós tivemos muitos encontros, muitas coisas interessantes que sempre nos, né, geram mais curiosidade. E depois dessa nossa sessão, que é a nossa última do semestre, nós vamos passar para vocês uma avaliação, tá, pelo WhatsApp, para vocês poderem preencher, dizerem o que fez mais sentido, o que fez menos sentido, o que a gente pode melhorar. A gente sempre, né, busca melhorar a cada encontro, então a gente sabe que é gostoso, mas a gente quer sempre ver formas de fazer ficar melhor, né? Então, por isso, quando nós passarmos, nós pedimos para vocês terem não são nem 5 minutos, tá? De tempo aí, de dedicação, para nos ajudarem a fazer com que o próximo semestre seja ainda melhor, né? Muito importante mesmo, pessoal, para nós, porque o que vocês escrevem, nós levamos muito, assim, né, em consideração para o direcionamento do programa. Então, realmente, por favor, a gente sabe que o tempo é curto, mas 5 minutinhos que, né, no final das contas, são muito importantes mesmo. Além disso, nós vamos também passar algumas sugestões de data para nós fazermos um happy hour virtual, pelo menos, tá? Então, a gente fez isso, né, o ano passado, deu muito certo, a gente sabe que cada um fica num lugar, é difícil, mas pelo menos um happy hour virtual a gente consegue fazer. Então, vamos passar aí também algumas datas para ainda em junho a gente ter esse espaço para nós conversarmos, sem tema fechado, sem as nossas limitações aí, né, no dia a dia, e no horário mais gostoso aí para a gente conversar. Bebidas alcoólicas estão livres, tá? Podem ficar tranquilos aí. Não, mas estão livres agora também, tá? Só a hora, né, Natália? Agora é muito cedo, Ainda não, a gente só tomou uma cachaçinha já para abrir o dia, mas, né? Dá uma esquentada, né? Dá uma esquentada. Angela, você vai comentar que a nossa ideia do final do ano, né, é fazermos um presencial? Presencial, então a gente já está, né, planejando aí, já estamos começando a pensar quando que seria bom para todo mundo conseguir, na medida do possível, estar presentes, né, no encontro presencial nosso para fechar o nosso ano, tá? Mas aí a gente passa aí potenciais datas para todo mundo se ajeitar, se programar para, na medida do possível, estarmos juntos. Então, agora, queria dizer que é uma grande alegria estar aqui com o Fábio, conosco. Ele é uma pessoa que nos inspira muito, todos os dias, pelas suas ações, pela sua fala, pela sua posição como ativista, e aqui não muitas vezes a gente tem esse termo ativista como um ponto negativo, mas, professor Cabreira, diga. Não, tudo bem. E muitas vezes isso é tido como um ponto negativo, para mim é um ponto positivo, porque todos nós somos seres políticos, não políticos partidários, mas somos seres políticos com o nosso corpo, com a nossa presença, com a nossa raça, com o nosso gênero, com toda a nossa existência. E o Fábio usa esse ser político que ele para fazer com que o nosso futuro seja melhor, né? Então, acho que esse é um grande privilégio, uma inspiração para nós. Vou falar aqui um pouquinho dele no âmbito profissional. Ele fundou a Fama ou Famar Investimentos, depois você me corrige, Fábio, em 93, onde é responsável pela gestão do Fundo de Ações de Empresas Brasileiras, focado em práticas ESG, quando não existia ainda, né, a acrônimo ESG. É certificada como B Corporation. No terceiro setor, ele é diretor do Instituto Fama, no Instituto Brasil-Israel, no Instituto Totós da PT, que cuida de animais, né, perdidos, sem donos e tudo mais. Conselheiro da WWF Brasil, do Pacto pela Equidade Racial, da GRI,
no Brasil, do Capitalismo Consciente e do Museu Judaico de São Paulo. Foi membro de conselho de administração de muitas companhias de capital aberto e possui o CFA, né? A certificação CFA. Além disso, ele é pai de 4 e está próximo de ser pai de 5. Então, só isso já é um motivo para a gente parar e escutar como ele consegue, né? O dia dele tem 48 horas, o dia do Fábio. Como ele consegue essa mágica. Fábio, então você fique totalmente livre para fazer suas considerações, o que você quiser falar sobre sua experiência, como você começou, ou o que te move mais hoje. E aí a gente vai ter muitas perguntas, eu já tenho várias, acredito que todos aqui também tenhamos várias perguntas, para aproveitar o nosso tempo o melhor possível, tá bom? Então, vamos lá. Bom dia, super obrigado pela sua introdução super calorosa e pelo convite, super honrado. Geralmente o Alexandre começa os encontros dele perguntando, né, naquele sistema que esqueci o nome, de como cada um se sente. E acho que hoje eu responderia como desconfortável, né, porque acho que é um grupo tão especial que vocês formaram, e eu tenho, enfim, a honra de participar pela segunda vez, pelo segundo ano, e tem tantas histórias legais, tantas pessoas legais para serem ouvidas, e estou eu aqui no palco, no holofote. Então, é uma situação de desconforto, mas também de privilégio. Eu acho que eu tenho uma série de privilégios, talvez todos eles, né? Econômico, social, racial, de gênero e etc. E acho que esse é mais um. E lidar com esses privilégios todos, eu acho que me movem a fazer tudo isso que você está colocando como introdução. E eu não preparei nenhuma apresentação de PowerPoint, etc., até porque eu não queria que essa conversa fosse uma conversa estruturada. Eu acho que queria que isso fosse mais um diálogo desestruturado, e quanto mais a gente puder trocar, melhor. E a gente tem um tempo, entre aspas, curto, que é 1h30 para falar de um tema tão amplo, complexo, denso, e etc. Não vai dar para nada, mas pelo desafio aqui que me foi colocado na pergunta que estava no convite, era se a gente está avançando para valer. E aí acho que a minha proposta aqui, e aí, enfim, agenda livre, mas minha proposta é eu tentar responder um pouco dessa pergunta e deixar um tempo para a gente dialogar sobre qualquer coisa, inclusive que fuja totalmente do tema inicial, né? Pode entrar em diversas subtemáticas do ESG, que é bastante amplo. Mas eu acho que para eu tentar responder se a gente está avançando para valer, que na verdade fala um pouco de presente e futuro, não dá para responder essa pergunta sem falar um pouco de passado, né? Então, se eu quero tentar arriscar dizer se a gente está de fato entrando numa fase onde as pessoas, como indivíduos, as empresas, o mercado financeiro estão de fato levando o ESG a sério hoje, eu preciso entender, né, em que pilares tudo isso está fundamentado e como que a gente chegou aqui. E só estudando como a gente chegou aqui, ou fazendo algumas considerações de como a gente chegou aqui, a gente vai entender um pouco melhor o que está acontecendo agora e a visão de futuro. Acho que é só importante lembrar que ESG acomoda múltiplas visões. Aliás, essa é uma das grandes belezas, né, do ESG. Então, não há verdades absolutas, não há binariedade, não tem sim ou não. Então, vocês podem discordar de tudo que eu falar e está tudo bem. Talvez vocês estejam certos e eu também, ou todos errados, e está tudo bem, né? Então, não entendam nada que eu falar como algo que seja científico. Isso é só uma questão de visão, de opinião, e está tudo bem se vocês discordarem. E, aliás, ótimo se discordarem, a gente tem mais espaço aqui para conversas. Mas, então, colocando um pouco da maneira que eu vejo as coisas, e eu acho que o contexto da pergunta não está escrito isso lá, mas eu entendo que esteja implícito que a gente está falando sobre o Brasil especificamente, não só sobre o mundo, e eu acho que eu vou tentar arriscar um pouco do que está acontecendo no Brasil. Então, acho que é importante, assim, cada pessoa aqui tem um histórico, uma vivência, mas eu tenho absoluta e plena certeza que estão todos impactados pela temática ESG, aonde quer que olhamos,
diferente do que acontecia, por exemplo, há 3, 4, 5 anos atrás. Então, eu que sempre gostei bastante do tema, quando eu queria, enfim, me informar um pouco sobre assuntos de sustentabilidade, eu não podia ir para jornal mainstream. Eu tinha que ir lá ler o Eco, eu tinha que ler, enfim, publicações acadêmicas, precisava ler coisas de fora, mas eu não ia ler coisas sobre sustentabilidade no Valor, na Folha, no Estado, etc. Eventualmente, tinham notícias que aconteciam, mas eram fatos, enfim, muito relevantes. Sei lá, teve o desastre de Mariana. Aí tem ali a cobertura com começo, meio e fim, e ali parava. Hoje não é mais o que acontece. Tem notícias sobre sustentabilidade, ESG, meio ambiente, direitos humanos, etc. Todos os dias em todos os jornais mainstream. Garanto para vocês que no jornal de amanhã, de segunda-feira, de terça-feira que vem, todos eles terão carregados dessa pauta. Então, alguma coisa aconteceu, né? Então, assim, 3 anos atrás, a gente simplesmente não encontrava absolutamente nada no mainstream, e hoje encontra de forma abundante. Algo aconteceu, e acho que é importante a gente estudar o que aconteceu e por que isso aconteceu. Muito bem, não tem nada de novo no ESG. Talvez tenha uma roupagem um pouco diferente, mas as temáticas e os pilares que sustentam o ESG são pilares que estão aí, enfim, no mínimo desde o século XVIII. A primeira vez que se falou formalmente sobre sustentabilidade foi em 1774, se não me engano. Enfim, é pouco importante, mas só para dizer que há muito tempo já se fala sobre isso. Mesmo no âmbito do mercado financeiro, no século XIX já existiam fundos que levavam em consideração essas questões de, por exemplo, não investir ou dar crédito para empresas que estivessem envolvidas de qualquer maneira com tráfico de escravos, por exemplo. Isso no século XVIII. Tem muitos fundos que tinham ali questões religiosas, de evitar investimento em alguns setores, e acho que isso também já tem bastante tempo. Na Europa, fundos abertos ao público datam da década de 60, alguns fundos relevantes que já levam em consideração essas questões, que tinham outro nome, era investimento responsável. O meu próprio fundo é de 1993. Então, dizer que o ESG é novo é uma falácia, não tem nada de novo. Tem uma roupagem diferente, mas o que tem de novo, principalmente no ESG, são os atores. As pessoas que estão discutindo hoje o ESG são pessoas que não eram impactadas por esse tema antes. Então, quando a gente está falando, por exemplo, do mundo corporativo, a alta cúpula das empresas, ou seja, o C-Level, CEOs e o Board, estão finalmente trazendo esses assuntos, coisa que não só não traziam antes, mas em muitos casos repeliam, eram refratários a esses assuntos. O mercado financeiro também é um ator importante que era bastante refratário a falar sobre direitos humanos e meio ambiente. Eu tenho N histórias de pessoais de ambiente no mercado financeiro, onde eu trazia qualquer tipo de preocupação com direitos humanos ou meio ambiente, era automaticamente rotulado de solista, comunista, todos os istas que você pode imaginar, como se falar sobre direitos humanos e meio ambiente fosse um assunto ideológico, né, e que não tivesse acima de todos. Mas foi assim que o mercado financeiro, principalmente no Brasil, mas não só no Brasil, entendeu e passou a ser bastante refratário a essas pautas. Então, o que tem de novo são alguns atores relevantes, obviamente o mercado financeiro é relevante, e os C-Level de empresas são relevantes, então que estão tratando esse assunto que antes não tratavam. Então, para estes, o assunto é novo, mas o assunto em si não tem nada de novo. E por que isso está acontecendo? Acho que é importante a gente entender, principalmente no Brasil. Na Europa, e aí eu vou cometer aqui uma série de generalizações, então já peço desculpa, porque é só para ser mais fácil para entender. Então, quando eu falo Europa, estou falando num sentido generalizado, obviamente não são todos os países que funcionam assim, mas na Europa as pessoas já estão, no seu dia a dia, um pouco mais acostumadas a lidar com questões ESG. Educação ambiental faz parte do currículo escolar, você atravessa 2 horas de carro, passa por 3, 4 países, você trabalha numa fábrica, lida com pessoas de culturas diferentes, línguas diferentes, trajes diferentes, é normal viver com conviver com diversidade. Existem países na Europa que são
governados pelo social, os welfare states, a Holanda é assim, os países nórdicos são assim. Então, faz parte já da cultura do europeu, do dia a dia, conviver com isso. Ainda que não tivesse um framework muito adequado e amplo dentro do mercado financeiro europeu, e isso, claro, evoluiu mais cedo, mas as pessoas estão mais acostumadas a lidar com tudo isso. Então, foi muito mais natural que o ESG se fortalecesse na Europa em primeiro lugar. Os Estados Unidos não. Os Estados Unidos têm uma cultura mais pragmática, mais dinheirista, vamos dizer assim, de novo cometendo uma generalização. Então, o ESG nos Estados Unidos não floresceu ao mesmo tempo que na Europa. Na Europa foi muito mais cedo, muito mais amplo, muito mais robusto. Nos Estados Unidos tinha ali seus bolsões na Califórnia, nos Estados Unidos, em Nova York, etc. Mas não é o que predominava no mercado financeiro americano. E nós, brasileiros, nós somos mais americanocêntricos, né? Nós ouvimos mais músicas americanas, nós assistimos mais filmes americanos, nós lemos mais autores americanos, e é natural que o mercado financeiro também se espelhe nos grandes investidores americanos e não europeus. Os exemplos de empresas vencedoras, em geral, são empresas americanas e não europeias. Então, os empresários e o mercado financeiro brasileiro estavam olhando para os Estados Unidos enquanto o ESG vinha acontecendo e se desenvolvendo na Europa. Então, a gente estava completamente apartado desse processo. O que acontece para mudar? Foram alguns paradoxos, né, que aconteceram. Acho que um paradoxo bem interessante foi a eleição do Trump em 2016. O processo eleitoral de 2016 ele foi carregado de um discurso anti-ESG. Então, no momento em que ele vinha no palanque e falava vou construir um muro com o México, vou sair do Acordo de Paris, vou expulsar os estrangeiros, etc., 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 vou desfazer os acordos ambientais do Obama. Então, era tão intenso e tão forte que isso provocou que aqueles bolsões dos Estados Unidos que tratavam de ESG, essas pessoas sentiram a necessidade de serem mais vocais. Poxa, como assim vai construir um muro com o México? Como assim você vai sair do Acordo de Paris? Isso é um absurdo. Então, eu preciso ser mais vocal. Então, estes bolsões que estavam operando no seu dia a dia, mas mais ou menos na neutralidade, eles sentiram mais necessidade de serem mais vocais. E aí a Europa, vendo os Estados Unidos, que obviamente é bastante relevante no contexto mundial, falou, como assim você vai sair do Acordo de Paris, por exemplo? Como assim vai ter muro contra... Então, esse debate ESG, ele começa a ganhar força nos Estados Unidos a partir de 2016, 2017, que é um paradoxo, né? Então, você elege um presidente que veio com uma agenda anti-ESG, e isso justamente é o que fortalece o ESG nos Estados Unidos. Então, antes de 2016, o ESG nos Estados Unidos ele era pouco relevante. Ele passa a ser um pouco mais relevante em 2017, 2018, e ele começa a se fortalecer. Como os Estados Unidos eles têm, enfim, o poder de influenciar os mercados mundiais, ele também faz com que acelere o ESG na Europa. E aí, a partir de 2017 a 2018, a gente começa a ver esse movimento se fortalecendo. E aí começa a respingar no Brasil, né? Então, pré-2017, a gente via praticamente nada sobre isso no Brasil. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre o contexto brasileiro, que é um pouquinho diferente no que tange a questão de governança, mas praticamente nada se via no mercado financeiro brasileiro, principalmente nas questões sociais e ambientais. A partir de 2018, a gente começa a ver alguns fundos americanos que têm participações no Brasil, trazendo algum tipo de questionamento, etc. Mas aí a gente passa também, aqui no Brasil, pelo mesmo paradoxo, né? Então, a gente tem uma eleição em 2018 carregada do debate ESG e especificamente do anti-ESG. E aqui acontece mais ou menos o mesmo efeito. Só que a reação não vem de gestores de recursos, não vem do mercado financeiro, nem do mundo corporativo. A reação maior vem da mídia. Então, a mídia em geral, especialmente mídia mainstream, que olha para tudo aquilo e vê tudo aquilo como uma violação
uma potencial violação de direitos humanos, uma potencial ruptura com, enfim, com questões ambientais e uma potencial ameaça vamos dizer, continuidade ou disfuncionalidade do país, começa a trazer assuntos para o mainstream que não pertenciam ao mainstream anteriormente. Então, a gente começa a ver, a partir de 2018, 2019, os jornais trazerem muito mais pautas sociais e ambientais no âmbito do mercado corporativo e fazendo um pouco dessas coberturas e essas intersecções de reflexões, né? Poxa, como que o mercado corporativo, como o país interfere em questões sociais e ambientais, isso começa a ficar muito mais forte a partir de 2019. E na minha opinião, claramente, era uma resposta da mídia em relação ao desconforto que existia a partir das eleições de 2018. E aí começa 2019, enfim, com duas forças, né? A primeira força, que é os Estados Unidos começando a influenciar cada vez mais, né? Não só pelos recursos que tem aqui no Brasil, mas, enfim, gestores aqui, o mercado financeiro começa a olhar mais para os Estados Unidos, então começa a ter alguma influência, e a mídia trazendo esse assunto mais para a pauta, e, obviamente, isso causa algum tipo de influência também. Só que em 2019, alguns eventos acontecem muito relevantes. Logo em janeiro, teve o desastre de Brumadinho. E o desastre de Brumadinho, dentro deste contexto, foi muito emblemático. Não só porque havia uma reincidência da Vale, não só porque ele foi muito maior do que o de Mariana, que tinha acontecido 2 anos antes, mas também porque naquele contexto em que se começava a se discutir ESG de uma maneira mais estruturada, era a Vale, que talvez fosse a empresa símbolo do Brasil, fora do Brasil, a empresa mais famosa, mais valiosa, etc. Ou seja, era um ícone do capitalismo brasileiro, com uma externalidade extremamente negativa, tanto do lado social quanto do lado ambiental. E aí, dentro desse contexto que já existia, começa essa reflexão. Poxa, aonde estão as responsabilidades? Né? Qual é a responsabilidade do mercado corporativo, do mundo corporativo, em conter ou reparar as suas externalidades negativas? Como assim um negócio dessa proporção acontece? Então, a gente precisa debater um pouco mais sobre responsabilidades. Isso foi muito emblemático, né? Então, é mais um dos paradoxos que acontecem. Então, eu falei da eleição do Trump, a eleição do Bolsonaro aqui, e o acidente ou desastre da Vale, ele acaba fortalecendo demais, né? Embora seja um desastre irreparável, ele acaba fortalecendo demais o debate ESG aqui, porque as empresas começam a refletir um pouco sobre responsabilidades. Isso em 2019, né? Logo depois, por volta de julho, agosto, vocês devem lembrar que começam a acontecer os incêndios na Amazônia numa proporção jamais vista antes, pelo menos na história recente. Isso, naquele contexto mundial, que esse assunto já começava a ser cada vez mais importante, o mundo começa a colocar holofotes em cima do Brasil e começa a trazer essas estatísticas do mundo inteiro, né? Começa a aparecer sobre desmatamento, incêndio, etc., e muitas cobranças. E essas cobranças trazem um despertar para algumas pessoas aqui, tanto no mundo corporativo como no mercado financeiro. Em 2019, eu lembro que houve uma manifestação pública, né? Uma carta assinada por 243 gestoras no mundo, que na época agregavam 16 trilhões de dólares, chamando a atenção na questão do desmatamento e dos incêndios na Amazônia. Essa carta talvez seria impensável há 5 anos atrás, né? Ela encontrou um outro contexto mundial e era o mundo inteiro falando sobre o Brasil. Naquele momento, só 2 gestoras brasileiras assinaram a carta, nós e a Sul América, mais ninguém, né? Mas mostrava um pouco da ainda imaturidade do assunto no Brasil, por não ter quase nenhum participante, mas mostrava que esse tema já era relevante no mundo e o Brasil já começava a ficar como um ponto focal de preocupação mundial em relação ao tema. Então, isso veio em 2019. No final de 2019, vocês também devem lembrar,
aconteceu um outro evento relevante, que foi o vazamento de óleo no Nordeste. No final das contas, acabou indo para o Brasil inteiro. Isso foi por volta de novembro, e as pessoas começaram enfim, pré-férias de verão, e as pessoas, tanto enfim, nas suas pessoas físicas, né, começaram a pensar sobre, poxa, onde eu vou passar minhas férias, né? Eu ia para Nordeste, eu ia para determinada praia, agora está cheia de óleo, etc. E começam a questionar sobre responsabilidades. Quem jogou esse óleo? De quem é a responsabilidade? Como assim uma empresa petroleira deixa vazar e atrapalha a minha própria vida? Enfim, aí começa a trazer cada vez mais esse assunto. Então, acho que 2019 foi um ano bastante emblemático, quando já vinha uma pressão externa crescente, né? E aquele movimento nos Estados Unidos, ele vinha cada vez mais ganhando força, e a mídia trazendo isso de uma maneira carregada, e esses 3 eventos relevantes no Brasil. A gente vira o ano para 2020, logo no começo do ano, mais 2 eventos extremamente relevantes acontecem. O primeiro deles é o Fórum Econômico de Davos, que acontece todo ano, que até aí não tinha nenhuma novidade, mas todo ano o Fórum Econômico ele traz uma lista dos maiores riscos para o mundo. E naquele ano, em especial, dos 5 maiores riscos para o mundo, os 5 eram ambientais. Isso é a primeira vez que tinha acontecido. E o Fórum Econômico de Davos, obviamente, por ser um fórum econômico, ele tem a atenção do mercado financeiro. Então, o mercado financeiro começa a olhar e fala, opa, peraí, tem um assunto que está em primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugar das maiores preocupações do planeta, que é um assunto que eu desconheço, um assunto que eu relevo, né? Deixa eu começar a prestar atenção nisso tudo. E a gente tem que sempre entender o que eu estou falando em cima de um contexto, né? Então, já vinha aquela questão de Brumadinho, já vinha a questão da Amazônia, já vinha a questão do óleo do Nordeste, tudo isso tem um lado ambiental, e aí o Fórum Econômico de Davos bate no ombro do brasileiro e fala assim, olha, são 5 riscos principais, os 5 são ambientais, né? Mercado financeiro brasileiro, preste atenção em tudo isso. Na mesma semana, veio a carta do Larry Fink, da BlackRock, que é muito curioso, né? Porque eu acompanho o Larry Fink há muito tempo, e o Larry Fink escreve cartas desde 2013, mas aquela carta ela foi percebida como se tivesse sido a primeira. Não foi a primeira. Ele escreve todos os anos, basicamente sobre propósito e etc. São temas que são, enfim, bastante conectados à ESG. Mas aquela carta, naquele momento, naquele contexto, ganhou uma relevância enorme. Mas aquela carta tinha algo de especial que não tinha nas cartas anteriores. Tinha uma série de compromissos que ele, naquele momento, estabeleceu. O primeiro deles é que ele colocaria a questão climática no centro das decisões de investimento, então colocou um compromisso ali. E aí também tinha o compromisso de desinvestimento de carvão, colocando também um ponto de interrogação sobre quais seriam os próximos desinvestimentos. Ela falou, poxa, se a BlackRock está desinvestindo de carvão, será que daqui a pouco eles vão desinvestir de combustíveis fósseis como um todo? A BlackRock é um gigante, na época, administrava 7 trilhões de dólares. Então, deixa eu me mexer antes que eles se mexam. E isso é bastante emblemático. A maior gestora do mundo, falando que clima é algo extremamente relevante, que vai tomar algumas atitudes. Isso leva os pares da BlackRock a, no mínimo, parar para pensar no que estava acontecendo. Isso leva os clientes da BlackRock, que são também clientes de outras gestoras, a pressionar as outras gestoras para fazer alguma coisa também. Então, isso criou uma onda bastante grande. E BlackRock é uma empresa americana que tem muitas ramificações aqui no Brasil, não só do ponto de vista de produto e investimento, mas também de muitas relações, e isso também acaba trazendo mais esse debate aqui para o Brasil. E começa a ganhar mais corpo ainda. Logo depois, um mês depois, veio a Covid, né? E quando veio a Covid, isso também tem uma relação bem direta com o ESG, o mundo ESG brasileiro se dividiu. Eu lembro claramente na época, muitas pessoas falando, puxa, justamente agora, né, quando o ESG começava a ganhar corpo no Brasil, veio a Covid e o ESG então vai para o fundo da gaveta, né, porque as pessoas
estão preocupados com o emprego, as empresas estão preocupadas com sobrevivência. Vocês devem lembrar, no começo da Covid, muitas pessoas achavam que a crise da Covid ia ser pior do que a crise de 29. Então, muitos começaram a pensar que não existiria mais espaço para sustentabilidade, ia ser prioridade Z, dado que as prioridades imediatas eram outras. Existia uma outra corrente, da qual eu faço parte, que achava que ia ser o contrário, que ESG ia sair fortalecido da pandemia, porque as empresas, logo no primeiro momento, começaram a trazer algumas preocupações que muitas delas não tinham antes. A preocupação no sentido de, poxa, qual é a minha função? Minha função é vender produtos e serviços ou é algo mais? Será que qual é o tipo de cuidado que eu preciso ter com os meus colaboradores, com os meus clientes, com as comunidades no entorno das minhas operações? Então, eu preciso cuidar dessas pessoas também, ou eu sou cego em relação a esses assuntos? Essas reflexões começaram a acontecer nas semanas pós-Covid. Muitas empresas começaram a pensar se deveria fazer parte do Estatuto Social, fazer algum tipo de ação social ou não, enfim. Essa discussão arrefeceu, mas isso trouxe bastante debate qualificado dentro das companhias sobre o que as companhias deveriam ter em termos de propósito. Então, passada aquela comoção inicial da Covid e quando voltou mais ou menos o dia a dia, o ESG veio bastante fortalecido. Então, eu acho que esse é mais ou menos o contexto que nos trouxe até aqui, né? Essa é a parte boa da história. Aí tem uma parte ruim da história, né? Qual é a parte ruim da história? A parte ruim da história é que, como eu falei antes, o mundo corporativo sempre foi distante desses temas. Dizer que não existia sustentabilidade nas empresas é uma mentira. A sustentabilidade estava presente nas empresas, especialmente nas grandes empresas, mas ela era tratada como compliance. Ela não era tratada como uma visão estratégica. Isso não, a sustentabilidade não fazia parte da pauta de CEOs ou de boards ou da diretoria. A sustentabilidade estava ali no nível de gerência. A preocupação ambiental era muito mais no sentido de, poxa, eu preciso ter uma licença para operar, eu não quero receber multa, muito mais do que uma responsabilidade em relação às externalidades que as empresas podem eventualmente ter, né? A mesma raciocínio vale para o social. As empresas não tinham uma preocupação social do ponto de vista estratégico, tinha mais do ponto de vista gerencial de compliance. Então, a sustentabilidade já estava lá, mas não no C-Level. À medida que ela vai para o C-Level tem que lidar com temas que desconhecia, né? E, como eu falei lá no começo, são temas amplos, complexos, densos, né? Não é simplesmente algo que se resolve do dia para a noite. São temas que o C-Level não estava muito acostumado em lidar. No mercado financeiro, isso é ainda pior, né? Porque no mundo corporativo, em geral, esses temas eram desconhecidos, porque não eram discutidos com frequência, mas não existia uma repulsa em relação aos temas. No mercado financeiro, existia uma certa repulsa em relação ao tema, né? Então, criou-se um vácuo de conhecimento, não de 3 anos ou de 5 anos, mas de 30. Né? Então, o mercado financeiro brasileiro, que tem predominantemente uma ideologia, entendia que, erroneamente, que temas socioambientais eles eram da ideologia oposta, portanto, não haveria espaço para debater estes assuntos, e ai de quem trouxesse esses assuntos, quase que não era possível falar sobre meio ambiente e ser do mercado financeiro ao mesmo tempo. Não existia isso, né? Então, de novo, estou generalizando aqui, mas era quase isso. O mercado financeiro era muito hostil a esses temas. E aí, o que acontece? Né? Essa temática ESG, ela não vem numa progressão ganhando importância, ela quase que veio de imediato. Pré-2018, praticamente isso não existia no Brasil, em 2020 já era trending topic do mundo corporativo e financeiro, foi muito rápido. Então, como que
o mundo corporativo e o mercado financeiro lidam com isso, né? De um lado, você precisa falar do tema, de outro lado, você desconhece completamente o tema. Então, a estratégia usada pelo mercado financeiro, em maior grau, e pelo mundo corporativo em menor grau, foi o de reducionismo. Então, poxa, se eu preciso lidar com esse tema e não consigo lidar com esse tema, então, o que eu faço? Eu reduzo o tema para poder caber no meu círculo de competência. Então, quando a gente vê hoje o mercado, a partir de agora eu falar mercado, entendam que eu estou falando mundo corporativo e mercado financeiro, mas quando o mercado fala sobre meio ambiente, não está falando sobre meio ambiente. O mercado escolheu um tema sobre meio ambiente, que é mudança climática, e dentro de mudança climática escolheu um subtema, que é carbono, e quando o mercado fala sobre carbono, ele próprio subentende que está tratando de meio ambiente, mas não está. Não se fala sobre água, não se fala sobre economia circular, não se fala sobre biodiversidade, não se fala sobre uma série de coisas. Mas o mercado, quando você vai conversar com o mercado, claro que eu estou falando do meio ambiente. Está aqui o carbono neutro, offset de carbono, etc. E tal. Essa é a percepção do mercado, mas é uma visão bem reducionista. Quando a gente fala do social, mais ou menos a mesma coisa acontece. O social, hoje, o que é relevante nos debates do mercado é a questão de diversidade, e dentro da diversidade, praticamente se fala de equidade de gênero. Poxa, dentro da diversidade tem muitos outros recortes para a gente falar. Pouco se fala sobre equidade racial, quase nada se fala sobre LGBTQIA+, mas não se fala sobre refugiados, não se fala sobre idosos, não se fala sobre indígenas e quilombolas, enfim, não se fala sobre pessoas com deficiências e etc, etc, etc. Isso não está nas estatísticas, não está no debate, não está nos programas, não está no engajamento do mercado com as companhias e assim sucessivamente. Mas a gente também não pode esquecer que diversidade e inclusão, é claro que é um tema extremamente importante, mas não é o único dentro do social. Quando que a gente fala sobre desigualdade social, quando que a gente fala sobre acidentes no trabalho, quando a gente fala sobre proteção de dados, e tem uma série de outras temáticas que foram simplesmente esquecidas nesse debate. E aí, quando o mercado, em geral, trata de carbono e empoderamento feminino, o mercado entende que está falando sobre ESG. Afinal, está tratando de um tema ambiental, está tratando de um tema social, e subentende quando, na verdade, ele só trata de uma maneira bastante periférica, né? E o mercado vem evoluindo dessa maneira. Como existiam pouquíssimos praticantes, né, ou pessoas que realmente lidavam com o tema de uma maneira mais ampla, o brasileiro, quando eu falei que eu ia falar algo sobre governança, acho que é importante pontuar aqui, o brasileiro está muito mais acostumado em falar sobre governança do que o europeu, né? Então, ou até do que o americano. A gente, até por questões de experiências traumáticas passadas, foi desenvolvendo a discussão sobre governança há muito tempo. Então, os anos 90, que eventualmente foram os anos mais hostis do capitalismo em todos os sentidos, né, dos quais as empresas olhavam única e exclusivamente para os seus umbigos e não para as externalidades que causavam. Pelo contrário, as empresas mais admiradas dos anos 90 eram aquelas que capturavam o valor dos stakeholders e passavam os valores para si. Então, se os stakeholders quebrassem, falissem, morressem, a empresa até ficava feliz porque arrumava outro com mais poder ainda. Então, e houve uma série de violações do ponto de vista de governança nos anos 90. Acho que isso acabou suscitando na criação do IBGC no final dos anos 90, do novo mercado no ano 2000, acho que em resposta a essa série de violações. Então, o mercado brasileiro está mais acostumado a falar de questões de governança. Isso não quer dizer que a gente resolveu, muito pelo contrário. Os problemas continuam bem presentes, talvez de uma forma mais criativa do que existiam antes. Mas é totalmente possível falar de governança ou com pessoas no mercado, porque as pessoas entendem o que isso significa. Mas isso não aconteceu nas questões socioambientais, né? Isso simplesmente foi praticamente zerado essa discussão no âmbito do mercado financeiro. E aí sim que a gente vê um reducionismo muito grande. E hoje a gente vê, enfim, participantes do mercado tratando
de pouquíssimos temas e entendendo que estão falando de ESG quando não estão. Então, acho que esse é um dos grandes problemas. O segundo grande problema que eu vejo é que a gente precisa entender ESG, ou sustentabilidade, como algo muito local e não global. É claro que existem pautas transversais que são globais. Mudança climática é uma pauta global, né? Se o Brasil for responsável nesse sentido, mas o Japão não for, a gente vai sofrer as consequências do mesmo jeito. Então, é algo que é um tema transversal ao mundo inteiro. Quando a gente fala de diversidade na pauta de gênero, também é algo transversal, porque, enfim, no mundo inteiro, tem 50% de homens, 50% de mulheres, e, portanto, esse é um tema global. Mas a gente tem problemas que são quase que exclusivamente brasileiros, não só brasileiros, mas, enfim, certamente não europeus. Aqui a gente tem 56% de negros, que outro país fora da África temos 56% de negros. Nos Estados Unidos tem cerca de 12% de negros, na Europa os índices variam 3%, 1%, 5%. Então, a pauta racial deveria ser uma prioridade para o Brasil, mas ela não vai vir da Europa, ela não vai vir dos Estados Unidos, porque essa pauta não é tão significativa e relevante lá. Ela deveria ser muito forte aqui. E tem uma série de outras pautas que deveriam ser tipicamente brasileiras, como desigualdade social, que é o 7º país mais desigual do mundo, acidentes no trabalho, aqui é o segundo que mais mata em acidentes no trabalho dentre o G20, transfobia, aqui somos o país mais transfóbico do mundo. Então, enquanto a gente tratar o ESG como pautas transversais e importadas e não olhar para as questões brasileiras, a gente vai ter um ESG que não é legítimo ou de verdade. E essa deveria ser uma reflexão que tanto o mundo corporativo quanto o mercado financeiro fazem. Não necessariamente a gente precisa endereçar as pautas que estão sendo endereçadas fora do Brasil. Muito pelo contrário, aqui a gente tem uma matriz energética relativamente limpa, 83% da matriz energética brasileira é limpa, e esse é o grande desafio fora do Brasil. Aqui a gente tem desafios diferentes, em outras prioridades, a gente deveria fazer um pouco dessa reflexão. Tá? Então, acho que esse é o segunda razão que me deixa um pouco mais reticente em relação à maneira que eu vejo o ESG aqui. A terceira... Posso só complementar o que você mencionou? Porque Claro. Várias vezes a questão da pauta importada, isso já surgiu em vários comentários, principalmente no curso para conselheiros, eu estou falando de diretores, conselheiros de administração, não só uma vez, então, assim, várias vezes, que assim, olha, essa coisa da ESG são só pautas importadas, então, são os estrangeiros que querem proteger a Amazônia, a questão do racismo é porque lá nos Estados Unidos teve esses episódios lá do Floyd, enfim, recentemente, e mesmo a questão de gênero é uma coisa importada, então, esse comentário só para complementar o que você mencionou, que realmente surge isso, sabe, essa visão de que uma coisa de fora, isso é muito danoso, né? Bastante. E é o que me deixa um pouco cético em relação ao desenvolvimento do ESG aqui de verdade. Tem um terceiro ponto que eu acho que infelizmente ele acaba sendo um fato, não que toda geração pense igual, mas a minha geração é uma geração que infelizmente não é sensível às questões ESG. E talvez eu seja o estereótipo do dono do poder, né? 50 anos, branco, homem, e hétero, e é esse tipo de pessoas que hoje lidera empresas, lidera o mercado financeiro, etc., no mundo inteiro. E a minha geração, por não ser tão sensível assim às questões de direitos humanos e meio ambiente, muito do que chega em relação à ESG não é tão legítimo. Ele tem muitas vezes, esse perfil mais oportunístico, no sentido de, poxa, se existe muita gente caminhando para o ESG, a gente precisa entender o porquê. É porque houve um despertar em relação a isso, ou porque há um fluxo de capitais indo para a ESG e eu não posso ficar fora da festa. Durante um bom tempo, não era muito possível diagnosticar quem era quem. Você podia fazer algumas inferências,
mas não era muito claro. Num momento como esse, em que a gente tem muitas dificuldades, né? Então, por exemplo, combustíveis fósseis subindo, petróleo subindo, etc., muitas pessoas rapidamente estão abandonando suas, entre aspas, convicções em função da questão de retorno financeiro mais de curto prazo. Então, a gente vê que, em muitos casos, as convicções não eram tão sólidas assim, tão legítimas assim, e no momento que houve o primeiro percalço, o desafio, essas convicções estão sendo deixadas de lado. E isso, na minha visão, se explica porque a minha geração, no final das contas, não liga muito para isso, é uma geração muito mais individualista, no sentido de eu posso até estender o meu olhar empático, desde que isso não atrapalhe a mim mesmo. Né? Então, isso tem um limite. No momento que existe um conflito, este conflito faz com que eu deixe de olhar para o próximo e passe a olhar para mim, que é um olhar muito diferente das novas gerações em geral. As novas gerações têm... É muito claro, né, como elas lidam com assuntos de homofobia, racismo, perda de democracia, crueldade animal e mudança climática, etc. Isso é meio visceral. O que nos dá, pelo menos para mim, um pouco de esperança para médio e longo prazo, porque isso passa a ser visceral para quando essas pessoas ocuparem um pouco mais, tiverem poder de consumo, tiverem lideranças de políticas públicas, lideranças corporativas, serem investidores e etc. e tal. Mas, neste momento, eu fico um pouco mais cético de quão frágil é essa, entre aspas, onda ESG, né? Porque não é tão natural assim para as pessoas. Uma quarta preocupação que eu tenho é que o mercado financeiro, especialmente, ele vive com uma mentalidade de raciocínios cartesianos e quer frameworks muito diretos para respostas diretas. Ele foge da complexidade. A complexidade até pode existir, mas desde que, assim, se for uma fórmula de 50 mil algoritmos, etc., feita por um computador, está tudo bem. Mas a complexidade do pensamento, do divergente, do lidar com múltiplas opiniões e ter que raciocinar, filosofar, etc., é algo que o mercado foge. O mercado quer soluções mais diretas e busca sempre atalhos. E tudo que o ESG não são atalhos. Essas reflexões, elas são muito relevantes para a gente avançar, né? Não há respostas claras, diretas, absolutas, há debates, né? E o mercado não quer debates. Então, na medida que o ESG foi se fortalecendo, quando a gente vai entender exatamente por dentro o que está acontecendo, o fortalecimento veio junto com o fortalecimento desses mecanismos de atalho. Então, ratings, scores e etc. Então, tem uma série de instituições que começaram, de fato, a integrar ESG em seus processos, mas ele não é um ESG onde você, de fato, está olhando a fundo e debatendo cada uma das características, mas sim se apoiando em processos, enfim, quase que matemáticos, de ratings e scores, e isso tira muito dos fundamentos do ESG. Só para dar um pouco de contexto. Quando a gente está falando do mundo de crédito, ou seja, os ratings de crédito, uma empresa ali faz uma emissão de dívida, e aí tem Moody's, S&P, etc., fazendo ratings de crédito, esses ratings, eles são estabelecidos a partir de uma análise de balanço. Quando a gente está falando de análise de balanço, a gente está falando de números. Números são números, e todas as unidades lá são monetárias. Então, receita, custo, depreciação, cash flow, etc., é tudo número. Portanto, existe uma correlação gigante entre os ratings de crédito. Quando a gente vai pegar empresas diferentes nas diferentes agências, existe uma correlação de mais ou menos 0,93, né? Não quero ser muito estatístico aqui, mas o máximo é 1. Então, a correlação é muito grande. Quando você vai analisar empresas diferentes, as diferentes agências dão praticamente as mesmas notas de crédito. Quando a gente vai falar sobre sustentabilidade, a
A gente não está falando das mesmas unidades monetárias, a gente está falando de questões muito mais complexas. Os dados nem sempre são disponíveis, os dados são seletivos, ou seja, cabe às empresas escolherem aquilo que elas vão transparecer. Então, empresas tendem a mostrar o que é bom, esconder o que é ruim. Então, uma empresa que tem, hipoteticamente, 50% de homens, 50% de mulheres, vai mostrar o breakdown de gênero, mas a empresa que for 100% branca vai esconder o breakdown por raça e assim sucessivamente. Então, esses ratings e scores, eles também são reducionistas. Eles, em geral, trabalham com os dados que estão disponíveis, que não conversam entre si, não estão na mesma unidade, não são parametrizados. A maneira que uma empresa mede um determinado índice é totalmente diferente da maneira que uma outra empresa mede seu mesmo índice. Então, este atalho no processo, ele tira o debate, ele evita o debate e faz com que o ESG ele seja tratado simplesmente como um número ou uma letra, né? E isso ele enfraquece o ESG. Então, eu acho que a gente está hoje numa situação que parece maravilhosa, no sentido de, poxa, o tema apareceu, o tema está presente, as empresas falam disso e etc. Tá? O mercado desinterditou o debate, tudo isso é verdade, acho que isso é positivo, mas a gente também não pode esquecer que, primeiro, especialmente no Brasil, isso está circunscrito a empresas grandes, as empresas médias e pequenas ainda entendem que ESG é algo caro e, portanto, não lhes pertence, e isso a gente vê muitos exemplos de empresas grandes, mas pouquíssimos exemplos de empresas médias e pequenas. Isso ainda é raso, né? Uma temática muito pequena, então a gente fala muito de carbono em mulheres, mas esquece o resto. A gente fala também com uma fragilidade muito grande de líderes empresariais e financeiros que na primeira chacoalhada, como por exemplo está acontecendo agora no pós-guerra da Ucrânia, reduzem suas convicções e em consequência, hoje de manhã eu estava lendo uma estatística, hoje os fundos ESG representam 0,7% do total da indústria aqui, né? Então, que é totalmente irrelevante. E, poxa, com toda a mídia espontânea que teve nos últimos tempos, com tudo que foi feito, etc., então, ainda continua sendo bastante irrelevante. Então, acho que isso serve de arcabouço para a gente ter uma discussão agora. Desculpa se eu me estendi um pouco mais do que eu devia, Ângela e Alexandre. Imagina, Fábio. É um prazer te ouvir. Eu ficaria aqui muito mais tempo. Obrigada. Eu já tenho aqui algumas perguntas. Acho que quem quiser também falar, eu acho que você colocou muitas questões, né? Eu acho que uma primeira grande questão que você abordou essa, né, questão de indicadores. Então, como não nos deixar levar por esses indicadores e essa tentativa de diminuição da complexidade, né? Porque realmente é uma complexidade que está envolvida, é inerente no tema, né? Mas essa busca pela simplificação acaba prejudicando o próprio avanço, né? Ao mesmo tempo, a complexidade também nos gera uma certa paralisação. Poxa, esse negócio é tão difícil que eu não consigo lidar com isso. Então, como a gente consegue, né, evoluir a partir disso, entendendo os desafios da complexidade, mas também entendendo que a gente tem que partir de algum ponto, né, que precisa dar o primeiro passo, tá, ok. Então, estamos falando de carbono e mulheres, não estamos falando de ESG como um todo, ok. Mas vamos fazer direito primeiro carbono e mulheres, né, porque assim, se a gente der uma chacoalhada, nem esses dois ficam, né? Então, porque a empresa vai mostrar lá que tem, por exemplo, 50% de mulheres e 50% de homens, mas não vai mostrar a alta gestão, que não tem 50% de mulheres, né? Então, assim, também dentro de cada um desses temas, a gente tem, se a gente for olhar a fundo com um olhar mais especializado, realmente fica pouco de avanço. O que eu queria te perguntar aqui que eu acho que vindo aí de todo o seu arcabouço do mercado financeiro e desse, né, ativismo
apartidária, é o seguinte, nós temos um histórico, né, de empresas, grandes corporações, que eu não estou falando de pequenas, estou falando de grandes corporações que se aliaram, né, de forma ou omissiva ou comissiva em grandes desastres, né, desastres sociais e desastres ambientais. Então, a gente poderia voltar, né, como você falou aí, ao período de escravidão, né? A gente poderia voltar para a Segunda Guerra, na qual genocídios, né, foram perpetrados e que não seriam tão gigantes se não tivessem os atos comissivos diretos das empresas envolvidas, né? Além da omissão de muitos, claro. A gente tem aí, por exemplo, financiamento de outros grandes genocídios de Ruanda, que faz pouco tempo, e a gente vê também né, a guerra da Ucrânia aí, a guerra na Ucrânia, né, da Rússia, como é muito difícil nós conseguirmos despertar essa percepção de que a atuação da liderança direta tem um impacto social, ambiental, de governança e moral e ético. Então, o que eu queria te perguntar é como tornar um mercado que se entende como amoral, né? Como moralizar esse mercado, como colocar a questão da ética como primordial nesse mercado. Quer dizer, daqui a gente não pode, né, seguir. Então, vamos ter, por exemplo, direitos humanos em empresas é o básico, né? É o básico. Então, daqui para baixo não dá, né? Como é que a gente coloca isso? Porque... Fala. Deixa eu só finalizar, porque, assim, uma questão que me incomodou bastante, quando surgiu a guerra da Ucrânia, participo de alguns grupos de executivos e tal, e as pessoas falam, não, mas vamos ver, vamos esperar, vamos ver como é que a coisa avança e tal. E, assim, esse esperar também é uma atitude, né, omissiva e política, e você não se posicionar também é. Então, de que forma fazer com que mais pessoas percebam a sua dimensão ética nas suas atitudes pequenas e grandes, quando a gente está falando das lideranças das empresas, principalmente no mercado financeiro? Vou só complementar aqui da Ângela, antes de todo mundo aqui começar. Acho que o esperar aí, no caso, o contexto era se a empresa pararia de fazer negócios com a Rússia, né? Era só esse contexto. Fábio, só te parabenizar, dizer que foi uma super aula, assim, porque comprimida, né? Porque tanto o histórico quanto os principais desafios hoje, então, assim, sensacional mesmo. Há vários pontos fundamentais que você elencou. Eu acho que a Ângela conseguiu aí trazer essa essência, que é a questão da ética, que em algum momento você mencionou isso já, Fábio, em alguns dos nossos encontros, que é transversal a tudo isso que a gente está falando, porque quando a gente tem uma perspectiva ética, o ESG vem meio que naturalmente. Mas aí eu só complemento a pergunta da Ângela com 2 pontos. Nós vimos essa apresentação do diretor de investimentos responsáveis do HSBC, inacreditável isso, né? Investimentos responsáveis, uma perspectiva completamente amoral, no sentido de que, olha, o grosso do nosso retorno é em 6 anos, o que acontece daqui a 7, as pessoas estão dando um peso excessivo, daqui a 100 anos, qual o problema de Miami estar embaixo d'água, não tem nada a ver com isso, enfim, é uma perspectiva amoral. Então, como que essa pergunta da Ângela, como, né, incutir isso de alguma maneira, essa perspectiva, e que não é simples, porque as próprias pessoas, né, por definição, a ética vem de dentro e aí fica difícil. Se puder complementar também, Fábio, com uma outra preocupação, que, claro, você mencionou aí de certa maneira, mas que, assim, o tema, e isso eu falo nos Estados Unidos, mas, obviamente, tudo chega aqui muito rapidamente, ele tem sido propositalmente, nos últimos tempos, politizado. Então, hoje já está começando a ter uma visão muito clara nos Estados Unidos de que, assim, se você falar de ESG, você é de, entre aspas, liberal / esquerda, né? No caso deles, o liberal é de esquerda. E se você é conservador, se você e tal, você não, isso daí não é um tema, né? Isso é uma questão que o pessoal está inventando. Então, quando você politiza um tema que tem a ver com os impactos, né, das organizações, que é uma coisa meio óbvia, o impacto na vida das pessoas, o impacto no mundo que nós vivemos, né, e a forma, obviamente, como a organização é governada,
Se você puder acrescentar essa preocupação aí, sua visão sobre isso. Então, obrigado novamente. Bom, são perguntas que demorariam mais 1h30 para a gente falar. Mas eu acho que tem múltiplas vertentes aqui. Eu acho que tem alguns debates que são muito legítimos e qualificados. Por exemplo, ontem a União Europeia estabeleceu um percentual mínimo de mulheres em conselho. Não sei se vocês todos viram isso. Eu acho que esse é um debate legítimo, né? Isso tem que ser mandatório? Não tem que ser mandatório? Como que se endereça essa questão? Será que as mulheres que entrarem por uma questão de lei, elas serão ouvidas ou elas serão colocadas de escanteio porque elas estão lá por obrigação e não por sua competência? Não estou nem falando a favor nem contra, mas acho que esse é um debate legítimo de como a gente pode resolver a questão. Quando a gente falando da guerra na Ucrânia, o posicionamento das empresas que estão boicotando a Rússia, poxa, será que você está boicotando a Rússia ou será que está boicotando os russos? O governo é uma coisa, a sociedade civil é outra. Quem você está penalizando no momento que você está deixando de fazer negócios? Eu acho que são debates legítimos. E, de novo, não tem respostas diretas, fáceis, e não é em 5 minutos que a gente vai resolver aqui. O problema é que a gente sequer está na fase dos debates, né? Acho que essas questões são tratadas muitas vezes de maneira rasa, as pessoas rapidamente concordam, discordam de alguma coisa sem pensar, e por isso eu acho que é o que você colocou, enquanto a gente não tiver esse filtro de moral e ética, isso não será natural. Essa semana, o Larry Fink, que foi justamente aquele que tem um papel fundamental de ter trazido o mercado financeiro para esse debate, ele deu uma declaração dizendo que, eu não lembro exatamente a frase, mas algo do tipo, olha, o mercado não tem que ser polícia ambiental do mundo e é errado pedir para o setor privado ter este papel. E aí, aquilo que você falou, Alexandre, sobre os liberais e conservadores. Os conservadores, o tempo todo, pedem Estado pequeno, né? Redução, e eu não vou entrar em mérito se está certo ou errado, mas redução do tamanho do Estado. Mas quando ocorrem os grandes problemas da sociedade, eles empurram de volta o problema para o Estado. Poxa, então ele tem que ser coerente, né? Então, ou o Estado é pequeno e a iniciativa privada vai se responsabilizar pelas grandes questões da sociedade, como questão ambiental, questões sociais, desigualdade, racismo, etc., ou o contrário. O que não dá é exigir o Estado pequeno quando convém e empurrar de volta para o Estado a solução de problemas quando convém. E aí, Ângela, eu não acho que seja muito trivial e fácil ensinar ética, né? Eu acho que ética, ela não é um conhecimento, acho que isso é um processo de valores e que, especialmente, pessoas de uma determinada idade talvez já estejam estragadas. Usando um pouco não sou nada religioso, mas usando um pouco de passagem bíblica, quando Moisés tirou os judeus do Egito e levou para hoje, onde é Israel, na Terra Prometida, ele podia ter chegado lá em 4 semanas, mas ele demorou 40 anos, e tem uma passagem bíblica que diz que as pessoas tinham cabeças de escravos, e não adiantava ir para uma terra, habitar uma terra nova e formar uma nova nação com cabeças de escravos, eles deviam ter cabeças de homens livres, né? E eu acho que talvez seja o caso da gente entender que tem uma geração estragada, e obviamente, de novo, estou generalizando, mas é muito difícil ensinar ética. Mas como fazer então, né? A gente é escravo de uma situação que a gente não pode sair. Eu acho que, de novo, a nova geração, ela vem com um DNA um pouquinho diferente. Aquilo que você falou, Ângela, sobre não se posicionar, ser visto como uma omissão, não era dessa forma que era visto há 10 anos atrás. Então, você ser neutro era simplesmente ser neutro. Hoje, você ser neutro significa você ser omisso. E cada vez mais os consumidores precisam entender o tamanho da força que eles têm. Então, empresas que sejam racistas ou que não sejam antirracistas, eventualmente serão boicotadas mesmo. Então, vai custar
para a empresa. Empresas que hoje, por exemplo, trazem informação no produto só das suas matérias-primas e não dos seus processos, terão problemas. Então, daqui a pouco, o consumidor vai querer saber qual é a pegada de carbono desse produto, qual é a pegada hídrica e se esse produto ele é certificado por estar livre de violações de direitos humanos, né? Houve trabalho análogo à escravidão, houve trabalho infantil. Se tiver, eu não quero essa roupa de jeito nenhum. Então, acho que o Emicida fala bastante disso, por exemplo. Então, acho que tem um poder do consumidor que é muito grande para mudar um pouco este jogo. Mas acho que mudar fundamentalmente o jogo é ocupar, fazer com que pessoas que têm uma ética diferente ocupem seus espaços. E acho que isso vai levar um tempo. Ótimo, Fábio. Obrigada. Eu queria pedir aqui, antes de passar a palavra para o Edson, depois Thiago, Ana, Isabel, queria pedir para a gente tirar uma foto, se a gente, né, puder aí todo mundo, quem quiser, quem puder abrir as câmeras. Então, vou contar até 13 e a gente tira 1, 2, 3. Ah, peraí, tem gente ainda entrando, abrindo. Peraí, gente. Então, vamos lá. Ó. Deixa eu ver. 1, 2, 3. Ah, o João abriu agora, João. Peraí que eu vou pegar você aí. 1, 2, 3. Agora acho que foi. Vamos ver. O João está no escurinho do cinema. Eu estou no túnel agora. A foto saiu justo quando eu estava entrando no túnel. Mas... Peraí, gente, que não deu. 1, 2 e já. Vamos ver se agora foi. Agora foi, agora sim. Ok, então tá bom. Edson, então você está com a palavra. O Edson como coordenador de um curso sobre ESG na FIA, né, Edson? Sim. Estamos tentando. Ô, Fábio, muito obrigado e parabéns pela lúcida e crítica apresentação. Tenho acompanhado o seu trabalho, excelente, muito bom, obrigado mesmo, muito esclarecedor. Queria colocar um ponto bem objetivo, Fábio, até para dar tempo para todo mundo discutir, que é a questão do curto prazismo, né, o short termismo, né? Acho que é um dos pontos que parece-me raiz das dificuldades que o capitalismo tem para absorver o ISD, né? Continuam, boa parte de nós aí no mundo executivo, pressionados pelos resultados do quarter, né? E o mercado financeiro nos contando como está a ação a cada milissegundo. Ao passo que boa parte da pauta social, ambiental, é uma pauta de quem está olhando um pouco mais para frente, né? Como é que você problematiza essa questão e também como que você vê caminhos de solução a partir do mercado financeiro da questão do curto prazismo, Fábio? Então, eu acho que essa questão está totalmente ligada com a questão anterior de ética, né? Que direito eu tenho de roubar o futuro das próximas gerações? Eu não tenho esse direito. Isso, se não for compreendido dessa forma pelas pessoas, as pessoas não vão mudar de atitude. Quando o diretor da HSBC vem e diz que está preocupado com os próximos anos e é problema de quem estiver aqui nos próximos 100, como o Alexandre colocou, é uma falta total de ética. Mas, sinceramente, maravilhoso que ele trouxe isso, porque era melhor que a gente saiba do que a gente não saiba. Ele só trouxe... eu não acho que ele seja uma voz isolada, né? As outras simplesmente não falaram aquilo que ele pensa. E é importante a gente entender como, por mais duro que seja, é importante a gente entender como o mercado, muitos participantes do mercado pensam. O problema é muito grave. E quando a gente vê, eventualmente, o que bastante me incomoda, né? A gente tem, enfim, 100 passos para andar. Quando a gente anda um passo e vê um monte de aplausos, isso gera uma acomodação enorme. A gente tem 99 pela frente. Então, me deixa muito preocupado a gente ver um ambiente ESG no Brasil que é extremamente celebratório, quando os desafios são gigantescos. Edson, como você colocou, essa visão curto-prazista, ela acaba sendo um grande inimigo de soluções de longo prazo. Porque enquanto elas forem economicamente viáveis no curto prazo, está todo mundo de mãos dadas. Basta não serem, aí está todo mundo esquecendo. Então, isso é muito frágil.
E isso, para mim, é um grande problema, e eu acho que eu não vejo muita solução de lidar com isso no curto prazo. Não acho que a cabeça das pessoas vai mudar. E, para piorar, eu acho que as pessoas que têm essa visão de longo prazo, elas acabam se afastando do mercado financeiro, justamente porque o mercado financeiro pensa diferente, né? Então, assim como a gente tem poucas mulheres no mercado financeiro, porque as mulheres entendem que esse é um ambiente machista e masculinizado, a gente tem poucos negros no mercado financeiro, porque também entendem que esse é um mundo que só tem espaço para brancos. As pessoas que pensam de maneira mais sistêmica e de visão de longo prazo também vão entender que não há espaço no mercado financeiro que privilegia demais o curto prazo. E a gente vai acabar tendo uma seleção natural diversa. E eu acho isso muito ruim. Tiago, por favor. Bom dia a todos, Fábio, parabéns, mais uma excelente conversa. Em 2014, nós tivemos uma grave crise hídrica. Isso aconteceu tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, nós vimos a Suprema Corte Americana tendo que intervir na disputa entre o Texas, o Novo México e o Colorado sobre a disputa da água do Rio Grande. No Brasil, em 2014, nós vimos o Luiz Fux sendo mediador entre Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, porque a água do Rio Paraíba do Sul, que passa pelos 3 estados, ela estava sendo retida nos estados, né, por onde passava primeiro a água do Rio, e o Rio de Janeiro estava ficando sem água, né? O Rio de Janeiro não estava tendo água para poder desenvolver as suas questões básicas, né? A ANA entrou e esse acordo acabou sendo mediado pelo Fux no Supremo Tribunal Federal. De lá para cá, não temos visto nenhuma estratégia entre os estados, estou falando mais entre o poder público. Você trouxe muito questões relacionadas à imprensa, ao comportamento das empresas. Você falou agora, por último, do comportamento do consumidor, que eu acho que é fundamental, né? Quando ele passa a não comprar mais alguma coisa, ele passa realmente a dar o tom. Mas e o poder público, né? Nós temos um mercado que não é regulado de carbono, que outro ponto, né? O ponto da água. O poder público também não avançou muito em relação a crises hídricas, são cisnes brancos, né? Ou seja, nós estamos sempre com elas. Não avançamos, uma nova crise implicaria novamente em termos de sentar, não estamos ajustando aí algo que possa melhorar aí essa dinâmica. Como é que você vê isso? Acho que isso é consequência do que o Edson colocou, né? O curto-prazismo, ele tem uma relevância muito grande no poder público. Afinal, as pessoas estão ali, infelizmente, ou grande parte das pessoas, não para corrigir problemas, mas para continuarem, enfim, no poder. E, portanto, as atitudes de curto prazo contam muito mais do que as de longo prazo. Se não fosse isso, a gente estaria investindo em educação básica muito mais do que a gente investe hoje. Os frutos disso aparecem daqui a 1 ou 2 gerações. Então, é muito mais importante inaugurar obra, muito mais importante fazer coisas que sejam eleitoreiras e populistas do que, né, de novo, estou generalizando, mas esse preocupa bastante. E é por isso que eu acho que isso acaba vindo da iniciativa privada, porque a gente tem uma questão eleitoral a cada 4 anos e o sistema funciona dessa maneira e eu acho que essa falta de visão de longo prazo ela acontece em vários ambientes da nossa sociedade. Ana? Bom dia a todos. Fábio, parabéns. Assim, acompanho você, nos conhecemos um pouquinho antes desse curso e parabéns aí. Você faz um trabalho super importante, concordo quase que integralmente com tudo que você falou. Vou abordar 3 pontos aqui. A primeira é a questão da relevância do mercado de capitais para mudar a forma com a qual o mundo, as empresas funcionam. Como provedor de capital, existe um posicionamento único do mercado de capitais. Eu, pessoalmente, aloco 30% do meu tempo
a CFA Society Brasil, que é uma instituição. O CFA Institute é uma instituição sem fins lucrativos, tem 175 mil membros ao redor do mundo e são as pessoas que estão com a mão no dinheiro, né? Sejam gestores, sejam pessoas da área financeira de empresas. Então, o poder de influenciar é muito grande. E uma pesquisa que foi feita com 2.800 membros em 2017 e 2020, por que gestores, né, consideram os aspectos ESG no processo de investimento. É claro que mitigação de risco é o mais presente. 65% das pessoas, mais ou menos, responderam em 2017 e 2020. A questão de demanda de cliente, que é o dono do dinheiro, que isso é tão importante, isso tem aumentado bastante. E isso, o conhecimento faz o dono do dinheiro questionar o gestor aonde você está colocando o meu dinheiro. Então, só para ter ideia, em 2017, 46% dos respondentes falou dos gestores que a demanda de cliente é o que fazia, e em 2020 já foi quase 60%, 59%. E na pesquisa de 2020 apareceu pela primeira vez a questão de melhorar retornos. Eu aprendi num livro do Alexandre, lá de governança corporativa, todas essas análises de governança é muito mais fácil comprovar o valor da governança quando existe uma falha de governança do que quando tem uma boa governança, porque tem todas as variáveis. Se isso acontece para a governança, que já é conhecida há 3 décadas, imagina o ESG, que é uma matéria tão mais nova. Mas que bom que isso começa a aparecer para os donos do dinheiro. Acho que um avanço bacana que aconteceu no Brasil, né? As gestoras correram para criar nomes nos fundos, ESG, sustentável, todo mundo quis botar um colar, e a Ambima veio e falou assim, vamos acabar com essa festa e olha, se você quer botar um sobrenome no seu fundo, que é investimento sustentável, você tem que ter no objeto de investimento, na sua política de investimento, o que você vai fazer. Ótimo. Agora, se você quiser dizer que você integra no seu processo de investimento, você tem que comprovar, né, com casos práticos, e não basta você assinar um provedor de recursos que dê o ranking, como o Fábio falou, né? Que ranking, você pode fazer qualquer coisa com ranking. Então, a Ambima olhou o benchmark global, acho que o trabalho mais primoroso que eu vi em termos de arrumar. Até teve um gestor numa das reuniões que falou assim, olha, mas eu dou X% da minha taxa de administração para ações filantrópicas. E aí a equipe da Ambima falou assim, continue a doar, isso é muito importante, mas isso não pontua de como que você gerencia os recursos, porque é muito mais impactante a forma que as empresas operam. Então, esse ponto muito importante em relação ao mercado de capitais. Outra questão, cultura de empresas, né? É fundamental que os líderes tenham essa compreensão. Se os líderes não tiverem essa compreensão, vai ficar uma pintura ali. Mas mesmo que os líderes não tenham essa compreensão, se a gente conseguir impactar pelo menos algumas pessoas das empresas, isso já vai valer bastante coisa. A questão de educação no Brasil é uma questão fundamental, a educação pública é uma questão que não é uma questão apenas de governo, empresas precisam participar disso, seja por uma questão altruísta ou até mesmo olhando quem serão os futuros talentos, não virão apenas das escolas privadas, seja até mesmo sob a ótica do mercado consumidor. Se você não tem educação, você não tem renda e a empresa não vai crescer. E também no capítulo empresas, aí é uma constatação um pouco assustada, né? Ver empresas que estiveram profundamente envolvidas em escândalos de corrupção, lava-jato e afins, despejando montanhas de dinheiro em projetos ESG e veículos validando essas empresas como exemplo de ESG. Ética é a base de tudo. Corrupção, se a gente olhar o dano da corrupção para a sociedade, é quase que podemos olhar assim, os diamantes de sangue da África, aqui no Brasil, os diamantes de corrupção. Então, a sociedade, eu acho que tem que ser mais crítica em relação a isso. Ótimos pontos. Só alguns comentários. Começando pela Ambima. Não sei se você está participando da confecção. Enfim, acho que o trabalho da Ambima foi muito legal, e só que
ele está sendo mal compreendido, eu não sei se por uma questão de greenwashing ou porque não está claro. Uma série de fundos ESG estão colocando ou tentando colocar o IS no seu fundo, quando na verdade não deveriam, né? O meu fundo, eu assim, leva isso muito a sério. Eu não pleiteei o IS no meu fundo porque eu entendo que IS para mim é para fundos de impacto ou temático de alguns setores. Mas não foi essa compreensão que o mercado teve. Então, inclusive saiu uma matéria no Valor sobre isso, eu critiquei fundos que estão fazendo essa solicitação. Então, não sei se entenderam errado a Ambima ou se estão tentando, através da Ambima, praticar algum tipo de greenwashing. Então, seria maravilhoso que a Ambima, inclusive eu falei isso ontem para um diretor da Ambima, e soltasse um parecer de orientação para evitar esse tipo de greenwashing, que isso aconteceu na Europa. Acho que a lei, a norma é boa, mas ela precisa de um entendimento melhor. A pesquisa do CFA Society, eu adoraria ver as próximas, né? Por quê? Porque não está claro, se você perguntar o que é ESG para 10 pessoas diferentes, talvez vão vir 10 respostas diferentes. Infelizmente, ESG ainda é compreendido como um investimento setorial. Então, muito nos Estados Unidos, as pessoas acham que ESG é investir em empresas que não emitem, não têm grandes emissões de gás de efeito estufa. Não entendem que ESG é um processo e não produto. ESG deveria ser processo, né, e não produto. E isso fez com que, nos últimos anos, a grande maioria dos fundos ESG, tanto os passivos quanto os ativos, eles estivessem recheados de empresas de tecnologia, que não são grandes emissoras de gás de efeito estufa. Então, e a performance dessas empresas foi uma performance maravilhosa até esse ano. Então, Microsoft, Google, blá, 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 elas explodiram. Então, a gente viu nos últimos anos os fundos, entre aspas, ESG, ganhando muito dinheiro. Não por serem ESG, mas porque estavam investidos em empresas de tecnologia. Agora a gente vai ter um outro desafio, né? Essas empresas de tecnologia despencaram e as empresas, entre aspas, anti-ESG, subiram por causa do combustível fóssil. Então, ver essa pesquisa pós-2022, para mim, sim, vai ser bastante rico. Eu não sei o quanto que ela está contaminada, as pessoas falam, não, aumenta retorno ou aumentou o retorno? Eu acho que é muito diferente. E adoro um paper do Bob Eccles, né? Você já deve ter visto, mas eu compartilho aqui com todo mundo, se quiserem. Ele fez isso é o tipo de coisa que só dá para fazer nos Estados Unidos, né? Porque a gente não tem profundidade no nosso mercado. Então, ele pegou 180 empresas, de 90 subsetores diferentes, e fez pares. Então, uma empresa que ele considerava sustentável e uma empresa não sustentável, de 90 subsetores. E acompanhou essas empresas por 18 anos, né? Não é 18 trimestres, 18 anos. Então, um tempo muito relevante para ter algum tipo de conclusão. E no final das contas, ele concluiu que as empresas comprometidas com a agenda de sustentabilidade performaram muito melhor. Não performaram na bolsa, performaram operacionalmente melhor. Tiveram mais retorno sobre o patrimônio líquido, retorno sobre ativo, etc, etc, etc. E ele viu uma evidência maior ainda nas empresas B2C, né? E aí ele conclui que isso se deve à questão de marca, né? Então, marcas que são percebidas como sustentáveis, elas acabam tendo mais fidelização dos seus consumidores, eventualmente mais aumento de preço, e por isso elas acabaram performando melhor. Agora, este estudo, ele foi feito entre 1993 e 2010, né? Quando não se falava de ESG, quando externalidades não eram precificadas, né? Não se pagava por carbono, quando não tinha a nova geração como consumidora, ou quando não tinha redes sociais expondo tudo isso. Eu fico imaginando se a gente fizesse esse mesmo estudo de hoje para os próximos 18 anos, esse gap, vamos dizer assim, de retorno deveria ser ainda muito mais acentuado. Então, as pessoas precisam entender que ESG é um framework muito positivo, na minha opinião, né? Obviamente eu sou enviesado, mas não só de redução de risco, mas de aumento de retorno, né? Redução de externalidade. E eu acho que, por isso que não faz sentido para mim nenhum uma gestora ter um fundo ESG. Quem deveria ser ESG é a gestora. Na medida que você entende que ESG é um framework
para aumentar retorno, reduzir risco, qual é o sentido de você ter um fundo ESG e outro não ESG? Então, para mim, quem tem 2 fundos já não entendeu nada, né? Na minha visão. Quem deveria ser o ESG é a gestora e não o fundo. Obrigada, Fábio. Obrigada pela pergunta, Ana. Acho que isso tem também a ver com essa percepção equivocada, né, entre aspas, de como perceber a regra da Anbima. A gente também viu aí um resultado do Deutsche Bank, né, da autoridade alemã, fazendo busca e apreensão das informações do fundo por esse greenwashing, né, para verificar realmente denúncias de greenwashing, de que eles teriam fundos ESG, mas que na prática era só o discurso, né? Lá um pouco mais forte do que aqui, vamos ver se aqui a gente consegue ser mais sério em relação a isso. Vicky, por favor. Primeiro, Ângela, queria saber se dá para me ouvir bem, porque eu estou com um problema no microfone aqui. Tá bom. O Fábio, putz, maravilhoso, né? Eu acho que eu adoro essas conversas, mas eu quero puxar agora para um outro lado, não que eu não discorde de nada das coisas que estão colocadas, queria puxar para um outro lado, que é o seguinte, que é uma coisa que vem me impactando em geral, né? Que é o comportamento fake de indivíduos, que significa o seguinte, quando a gente fala a empresa, a organização, a governança, a gente desumaniza, você tira da responsabilidade o indivíduo que faz, tá? Isso vale para essa discussão, mas vale para várias outras de liderança que têm me deixado doente, porque faz 45 anos que eu trabalho, entendeu? E tem temas que voltam para a mesa igual, como você mesmo falou no começo. A gente não é nada de desconhecido, a gente deu uma nova roupagem, mas a gente tem uma nova urgência, que é a diferença do fato de passar 40 anos, eu assistindo algumas coisas, Então, eu sempre, quando ouço essas coisas, eu fico pensando, o que eu posso fazer, entendeu? O que ainda eu posso fazer, né, que eu já não fiz, né? E me passa pela cabeça, se a gente que está aqui conversando e se tornando mais consciente, inclusive, das coisas, se não nos cabe mais ainda o papel da denúncia, no bom sentido da palavra, né? Na denúncia do comportamento fake, da denúncia eu sempre lembro do John Davis, que é emérito professor de Harvard, quando ele diz assim para mim, Vic, structure is your friend. Eu fico pensando que sim, quando você não tem uma overstructure, que encobre, na verdade, a discussão real, né? Então, eu estou só dividindo com você a minha aflição, né? E a minha aflição passa por como é que cada um de nós pode fazer denúncias. A gente não precisa fazer todo mundo igual, mas cada um não permitir que coisas fake aconteçam, que a história da profundidade que você está trazendo de reflexão e do longo prazo com o curto prazo, né? No curto prazo é a denúncia, para que o longo prazo nos dê a possibilidade de mudar o mundo, né? Enfim, é só uma aflição, tá? Eu ia fazer uma pergunta similar à da Vicky, viu, Lucas? Vou te pedir desculpas aqui, é só porque eu já saio aqui da fila, mas eu sou muito empático aí a visão da Vicky, sensacional, e eu acho que tem os dois lados da moeda, que nós podemos fazer, claro, além da nossa atuação direta nas organizações, você tem esse lado de denunciar, né, situações onde claramente você vê uma distância entre a retórica e a prática, mas eu acho que tem um outro lado positivo que eu tenho tentado também, Vicky, que é destacar os casos positivos do nosso ambiente empresarial. Acho que nós temos casos positivos e eu acho que o nosso papel também é valorizar essas experiências positivas, valorizar quem está fazendo certo, valorizar quem... né, e nós temos vários desses exemplos, inclusive aqui no nosso grupo, com organizações do nosso grupo, não vou começar a citar, e eu tenho feito isso também, porque é para inspirar também as pessoas, né? Olha, tem outros caminhos que inclusive são bem rentáveis, são inteligentes, são ganha-ganha,
de organizações que, né, com um padrão de conscientização mais elevado em relação à média e que vem colhendo belos frutos. Então, talvez só eu comentei isso porque talvez o Fábio possa complementar, assim, de eventualmente bons exemplos que você tenha visto no ambiente empresarial ou como você tem utilizado seus filtros para selecionar as empresas onde você aloca recursos, Fábio, porque eu acho que também tem esse lado positivo, né, de a gente mostrar quem está fazendo direito e destacar e, sabe, apoiar, né, de alguma maneira. Alexandre, eu concordo com você, mas eu não queria tirar o foco da denúncia, porque o bullying de conselhos com gestão e o bullying de CEOs que não olham, que são fake e fazem na organização, transforma. As organizações são geridas por um indivíduo ou um topo de indivíduos que faz com que aquela mini amostra da sociedade passe a acreditar que as coisas são assim, porque é assim que as pessoas olham para cima. Então, eu estou trazendo de novo, eu concordo com você, Alexandre, tem coisas positivas, mas a maioria, você vê o bullying, eu estou chamando de bullying que é para a gente ficar preocupado, entendeu? Mas o bullying dos conselhos, o bullying do mercado com os CEOs, esse burnout todo que a gente está falando, tem este composto de ter que fazer coisas fake, entendeu? Até porque, às vezes, esses indivíduos acreditam em outras coisas. Então, eu estou só puxando para o meu lado, que não estou achando que ninguém tem que fazer isso, mas eu acho que essa questão da denúncia no bom sentido da palavra, de trazer à tona esses temas, de escrever sobre eles, de dar aulas sobre eles, de falar sobre eles com meus clientes, eu acho fundamental. Vou tentar reger os dois. Vicky, ótimo que você trouxe isso. Greenwashing é um dos meus temas preferidos. Eu passo mal com greenwashing e tento, na medida que eu posso, denunciar tudo. Mas eu não sou antropólogo, não sei se tem algum antropólogo aqui no grupo, mas brasileiro, aliás, o latino, mas o brasileiro tem uma característica de ser menos bélico, né? De querer fazer menos denúncias. Nos Estados Unidos, a gente tem os whistleblowers, que são muito famosos, e esses são celebrados, e quando existe uma denúncia, eles, enfim, acabam tendo até uma receptividade muito positiva. Aqui no Brasil, ao contrário, as lideranças, a elite é omissa, em geral, com vários aspectos, a gente vê até a questão política isso acontecendo, e eu acho que existe um sistema de repressão também àqueles que se aventuram por esse caminho. E, enfim, então, infelizmente, a gente tem uma sociedade que acaba sendo muito mais omissa em vários aspectos e não existe, entre aspas, a premiação daquele que denuncia. Então, eu acho que a gente tem um problema. Aonde que eu acho que a gente tem, eventualmente, uma solução? Eu acho que redes sociais acabaram dando voz para quem não tinha um microfone na mão, com todos os perigos e todas os efeitos colaterais que existem, mas, enfim, a Dona Maria hoje está empoderada para falar sobre uma determinada empresa, de como ela foi tratada por ser negra numa determinada loja, num laboratório, no mercado. As câmeras de vídeo estão aí expondo algumas situações que antes a gente não via. E eu acho que isso talvez seja uma maneira, né, que a gente tenha de resgatar algum tipo de denúncia. Mas eu acho que, infelizmente, o brasileiro ele não tem esta cultura. E isso é uma pena. E em relação aos exemplos positivos, Alexandre, eu acho que sim, eles têm que ser celebrados, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado com os efeitos colaterais deles. Na medida em que a mídia traz exemplos maravilhosos do que a Natura faz, por exemplo, ou do que o Boticário faz, ou do que a Renner faz, isso é muitas vezes entendido pelas empresas médias e pequenas como o dia que eu for uma Natura eu faço. Isso não é para mim. A sustentabilidade, a responsabilidade é cara e, portanto, esse é um assunto que não me pertence por enquanto. Então, sim, e acho que é impossível ter essa curadoria, mas seria maravilhoso que a gente tivesse exemplos positivos.
em todos os aspectos e espectros, e senão a gente vai ficar circunscrito só a meia dúzia, né, de líderes que puxam essa agenda e o resto todo cria-se um imobilismo. Excelente. Obrigada, Fábio. A pressão do grupo é muito, muito importante para a gente conseguir avançar, né? A pressão da sociedade. Lucas, Ieda, Luiz Alexandre, nós estamos já às 9h37, passamos 7 minutos do nosso tempo. Queria saber, Fábio, demais, se a gente pode ir até às 10 para finalizar essas 3 perguntas e terminarmos aí fechado. Podemos? Então, Vamos lá. ótimo. Obrigada, Fábio, pela disponibilidade. Lucas. Obrigado, Fábio, pela aula, pela conversa. Você está famoso entre os meus alunos de graduação lá na USP, que eu pus a sua foto bem grande assim no telão, explicando um pouquinho do histórico do ESG, dessa discussão, de como é que está, e falando do seu pioneirismo, né, no assunto, e da coerência, né, que são assuntos que apareceram aqui também. A minha pergunta é sobre padrões de divulgação. A gente tem aí o International Sustainability Standards Board, e isso está chegando no Brasil e deve chegar no Brasil. Tem alguns colegas que vão participar ter missão de traduzir, de adaptar para o Brasil esses padrões de divulgação nessa área, né? Queria saber o que você acha sobre o papel disso. Isso tem a ver com esses índices que você já tratou, né? Que acabam sendo muito reducionistas. Eu conversei recentemente com o pessoal da Standard & Poor's. Eles estão investindo muito, né, em vários provedores de dados. Eles estão comprando vários provedores de dados também, fazendo aquisições de empresas. Tem a MSCI. Eu conversei com o pessoal da Refinitiv também. Eles usam aproximadamente, eles divulgam lá que eles usam aproximadamente 630 tipos de informação para cada empresa e ficam adaptando isso. Mas é claro que cada um faz de um jeito, como você falou, cada um vai dar uma ênfase diferente. Então, a minha questão é assim, como é que você acha que isso pode melhorar, pode chegar a ser uma coisa que contribui, e especialmente com essa evolução da discussão sobre como fazer o disclosure de questões ESG? Você acha que isso tem futuro? Nossa, ótima pergunta. E tem bastante coisa para falar aqui. Vou tentar ser conciso por causa do tempo. Acho que a gente pode melhorar muito, mas eu acho que a gente precisa entender que aquilo que seria o ideal, a gente não vai conseguir chegar por uma série de limitações. Uma série. Eu vou falar de algumas delas. Primeiro, a gente tem uma padronização que é impossível de ser feita. Então, eu vou dar um exemplo prático. Provavelmente todos vocês já foram numa loja da Haier ou da Drogasil e da Renner também. Ambos têm aquele encantômetro, aquele botãozinho para você dizer se você gostou do seu atendimento, da sua experiência na loja. Mas tem uma diferença. O da Haier, ele fica no caixa. O da Renner, ele fica na porta. Só isso já dá toda a diferença. Por quê? Se você entrou numa loja da Haier e, enfim, o ar-condicionado não estava funcionando, você vai embora. Se você ia lá comprar 5 produtos, só achou 3, você vai embora. Se você ia comprar um produto, achou caro, você vai embora. Então, se você foi mal atendido, você vai embora. Então, se você chegou no caixa, significa que o ambiente estava agradável, você foi bem tratado, você encontrou o que você queria e o preço estava adequado. A chance de você colocar o sorrisinho no final é enorme. Na Renner, você captura todos os insatisfeitos também que foram embora por diferentes razões. Então, é o mesmo dispositivo, exatamente igual, só que a localização, na onde ele fica, já muda completamente o resultado. Então, é impossível a gente chegar Então, isso é para medir NPS, né, que é o índice de satisfação do consumidor. Então, não dá. Então, o fato da gente ter ambas as empresas divulgarem o NPS não significa que eles sejam comparáveis. Então, a gente tem que entender as limitações que a gente tem, que a gente não vai conseguir padronizar de jeito nenhum. Um outro exemplo que é real. Como os dados são seletivos, né, as empresas escolhem o que elas vão mostrar, uma empresa mais madura, como, por exemplo, a Natura, ela coloca no relatório anual quantos casos de aceite de corrupção
ocorreram em cada ano. Eu não lembro do último dado, mas eu lembro de acho que 2020 ou 2019 foram 23 casos de aceite de corrupção, né? No relatório do Itaú aparece o número de assédios morais e sexuais registrados durante o ano. As empresas são muito maduras para transparecerem isso. Então, vamos imaginar um marciano que nunca veio ao planeta Terra, não conhece as empresas, não sabe que a Natura ou o Itaú estão, enfim, na liderança na questão de reporting, e olham para esses indicadores e vão falar, pô, essa aqui é a empresa mais corrupta do mundo, afinal, nenhuma outra empresa tem tanto caso de corrupção como a Natura. Então, as mais transparentes tendem a ser mais penalizadas, né, numa questão comparativa. Então, é muito difícil, também é importante a gente dizer que as empresas que reportam seus resultados financeiros, eles são assegurados por uma terceira parte, que é a auditoria, e os dados de sustentabilidade, eles não são assegurados. Poucos deles são, né? E não dá para ter 50 auditores, porque um vai falar sobre carbono, outro vai entender de pegada hídrica, outro vai fazer o censo racial e assim sucessivamente. Então, a gente precisa entender que a gente vai ter que lidar com incertezas. Então, eu acho que a gente pode progredir muito, muito mesmo na metodologia de transparência. Eu acho que para as empresas adotar o GRI é muito complicado, né? Eu acho ótimo, mas é muito complicado, toma um tempo enorme. O SASB, ele tem suas limitações também, mas enfim, qualquer um dos frameworks, eles ajudam, desde que sejam dentro do framework. Acho que dá para desenvolver muito nesse sentido, mas eu acho que não dá para ter uma padronização. E aí, quando as agências Refinitiv, Bloomberg, MSCI, etc., vão fazer rating, a questão não é só o peso que eles dão para informações diferentes, é que elas tratam as informações diferentes como iguais. Então, a informação de NPS da Raya é a mesma da Renner, e não é. E isso é impossível de colocar isso num sistema, né? Então, são, sei lá, 30 mil empresas analisadas no mundo inteiro, ninguém vai saber a particularidade da onde, como esse dado foi obtido. Então, há uma limitação e a gente precisa ter que conviver com ela, né? E acho que esse é o grande desafio. Obrigada, Fábio. Só mais um item para colocar aqui, a evolução que a gente tem visto, não só essa evolução que o Fábio falou nos últimos anos, mas, Lucas, só do Fábio estar sendo colocado aí para os alunos da FEA falarem sobre o que a Fama Investimentos tem feito, acho que já é uma grande evolução. Há alguns anos a FEA colocava o Ike Batista para falar com um iPad imitando um bichinho que imitava a voz. Então, eu acho que já tem uma grande evolução do que os alunos da FEA estão vendo e discutindo. Isso é verdade, porque eu testemunhei, e como ex-professor da USP, a imagem que se colocava era só do Eugene Fama, dizendo que os preços do mercado são sempre eficientes, e sempre estão certos, né? Então, acho que estamos avançando. Está melhorando um pouquinho. Oi, Fábio, tudo bom? Duas perguntinhas ou duas colocações rápidas para elicitar a sua opinião. A primeira é que você colocou que o consumidor hoje tem um peso muito grande do lado das empresas. As empresas que realmente divulgam ou têm práticas mais avançadas de sustentabilidade, elas são muito suscetíveis ao que o consumidor pensa, e o consumidor às vezes volta com os pés se ela não tiver um brand que seja realmente condizente com essas práticas. Mas existe uma outra coisa muito importante, que as empresas, o capitalismo exuberante do Alan Greenspan, muitas vezes ele não faz nada porque não tem regulação. Então, é o papel da regulação na evolução dessas práticas de sustentabilidade. Há 100 anos atrás, um empregado de uma fábrica aqui no Reino Unido que ia ao sanitário tinha um cano de vapor que passava debaixo do sanitário para forçar as pessoas a não ficarem no sanitário dentro de condições adversas, né? Você trabalhava numa empresa que poluía o ar e tudo isso. Então, o papel da regulação também é muito importante nas 3 dimensões do ESG. E o segundo, quando você é um investidor, particularmente você é um investidor industrial, você quer investir no fundo, quer investir numa empresa, e infelizmente você não tem acesso às informações, a não ser que as informações venham filtradas ou pelas agentes de rates ou então pelos fundos que elas acreditam que vão lhe dar informação suficiente. Então, esse é o dilema, um consumidor, um investidor industrial, como é que ele
tem acesso a informações mais, digamos assim, confiáveis e sinceras sobre as práticas de ESG dos fundos ou empresas que ele quer investir. Eu acho que essa balança está mudando com o tempo. Acho que a gente não pode ver essa questão como uma foto, a gente tem que ver essa questão como um filme. Então, vou dar alguns exemplos. A Nike, alguns anos atrás, 5, 6 anos atrás, ela decidiu assumir publicamente seu engajamento na luta antirracista. E quando ela fez isso, não sei se vocês lembram dos noticiários, tinha um monte de gente se revoltando contra a Nike, falando que ia boicotar a Nike, tinha gente queimando tênis, e etc. Tinha um monte de imagens a esse respeito. E a Nike não recuou, até deu uma recuada, mas depois voltou e ela se coloca claramente nessa campanha. Mas isso deixou um determinado exemplo, né, para as empresas que, eventualmente, que fossem escolher se posicionar a respeito de algum aspecto, já entenderam que isso ia causar algum tipo de reação dos consumidores. Anos depois, não tantos anos, 2 anos depois, a Natura escolhe Tami Miranda como garoto propaganda do Dia dos Pais. Ela fez uma decisão consciente. Ela falou, bom, a questão LGBT, para mim, é uma questão importante, faz parte da minha cultura, faz parte dos meus valores, e Tami Miranda será o garoto propaganda. É impossível imaginar que a Natura desconhecesse que ela seria alvo de críticas e de boicotes, etc., por um segmento dos consumidores. Mas ela decidiu abandonar a neutralidade e se posicionar, e ela perdeu alguns e fidelizou outros, e foi uma escolha consciente. Um ano depois, Magalu fez o programa de trainees para negros. Do ponto de vista numérico, pouco, são 30 vagas, mas do ponto de vista emblemático ou simbólico, foi extremamente relevante, né? A partir do programa de negros para Magalu, muitas outras companhias fizeram ações afirmativas, desenvolveram programas sem medo. Então, eu acho que o que a Magalu fez acabou tendo um impacto muito maior do que as próprias vagas que criou. Mas, de novo, a Magalu foi até processada naquele momento por alguns, é boicotada até hoje, mal vista por uma série de empresas, de consumidores. Mas, de novo, foram decisões conscientes. Eu acho que a partir do momento que o tempo vai passando e esses consumidores, especialmente das gerações mais novas, eles estão empoderados de recursos financeiros, né, se tornam consumidores com poder discricionário mais relevante, etc., eles acabam exigindo das companhias posicionamento em questões sociais, ambientais, políticas, etc. Então, a neutralidade não é mais possível. E eu acho que esse jogo, né, ele tende a mudar muito rapidamente. Hoje, o consumidor ele tem um poder diminuído porque o poder de consumo ele ainda não está com as pessoas que se sensibilizam por essas questões. Mas em pouco tempo, 5 anos, vai ser bastante diferente. E as empresas que não entenderem isso, elas vão sofrer. E acho que esse sofrer do ponto de vista econômico, elas, infelizmente, pelo bolso, elas vão acabar trazendo algum tipo de transformação. Luiz Alexandre. Fábio, bom dia, parabéns aí pelo seu depoimento. Eu tenho uma pergunta bastante operacional, tá? Na minha visão, o ESG ele é transversal às organizações. E na nossa empresa, por exemplo, não tem um responsável por ESG. E eu me deparo sempre com pesquisas, é o seguinte, as pessoas me perguntam quem é o responsável pelo ESG aqui? Eu falo, não tem. Cada área tá trabalhando com a sua responsabilidade. Como que você vê isso aí na prática? As empresas estão elegendo pessoas responsáveis, está certo que quando está num grau mais maduro, que é no nosso caso, isso funciona, mas qual tem sido a melhor prática de mercado, hein?
Eu acho que não existe a melhor prática de mercado, existe a prática que se adequa a cada uma das organizações, né? Cada organização tem uma estrutura, tem uma dinâmica, tem uma cultura e tem uma estrutura que vai se adequar àquela organização. Então, vamos imaginar uma empresa industrial que tenha operações em 13 estados do Brasil, então, totalmente descentralizada, que tenha 70 anos de vida, tomando decisões de um determinado jeito. É muito mais difícil fazer uma transformação cultural numa empresa dessa do que num escritório de 50 pessoas que está todo mundo junto e uma startup cheia de jovens, né? Então, não dá para ter uma única forma de endereçar essas questões. Quando você diz que não há um responsável por ESG, pode ser visto como maravilhoso, porque significa que ESG já está na cultura de todos e todos os processos decisórios estão o tempo todo contemplando os impactos em stakeholders. Então, as pessoas que vão tomar decisões o tempo todo falam, poxa, como essa decisão impactaria meu fornecedor, meu cliente, meu colaborador, para o governo, a mídia, etc. Ou pode ser que seja um ESG que não existe, né? Porque não está na mão de ninguém, simplesmente não existe. Em empresas mais estruturadas, talvez, se não existir uma figura ali que está o tempo todo puxando a agenda, implementando práticas, medindo e etc. e tal, talvez aquilo não aconteça. Então, não acho que exista uma estrutura adequada num livro-texto. Existe o que cabe melhor em cada uma das organizações. Mas, de novo, acho que isso é algo que muda com o tempo. O ideal é que não exista ninguém. O ideal é que isso faça parte da cultura e que o tempo todo as pessoas entendam como que suas decisões se impactam. Então, de novo, hipoteticamente, se tiver uma reunião sobre o lançamento de um shampoo na Natura e o diretor entrar lá na reunião para expor o novo produto e tiver sentado lá 10 homens brancos, a reunião termina antes de começar. As pessoas vão, poxa, como assim? Eu vou apresentar aqui para ouvir opiniões de 10 iguais. Isso não vai acontecer. Então, já faz parte da cultura a questão da diversidade. Isso não precisa estar normatizado e não precisa ter um líder. Então, quando o ESG faz parte da cultura, você já resolveu todas as questões. Mas eu acho que isso é um desafio que cabe a organizações diferentes, com nível de maturidade diferente e estruturas diferentes. Um breve comentário antes da Ângela fazer o fechamento. A Patagônia, né, que nós falamos lá no passado e vamos falar aqui mais adiante na turma de 2022, ela não tem área de sustentabilidade, né? E é obviamente amplamente reconhecida como um dos principais exemplos aí de empresa em sustentabilidade ambiental. Eu só gostaria de compartilhar uma questão com vocês. É mais recentemente eu acabei a resenha do Economia Donut, que a gente vai conversar aqui no segundo ciclo, né? Vai ser o próximo livro, inclusive. E tem um ponto lá que me chamou a atenção, que assim, a lógica hoje do nosso modelo é uma lógica errada. É uma economia degenerativa. O que é? Nós pegamos qualquer coisa, nós processamos isso, nós vendemos, nós usamos e depois jogamos fora. Fora, entre aspas, porque não tem fora, fica dentro do planeta. Então, a lógica é linear e a lógica é degenerativa. Então, por definição, você vai ter problema em algum momento. Então, um dos argumentos é que a gente tem que, obviamente, evoluir para uma economia, né, chamada hoje de circular, onde seja uma outra lógica que não é degenerativa, mas é regenerativa. Ok. E por que eu mencionei isso? Porque né, não só lá, mas outros lugares que eu já li, questiona-se muito essa questão da utilização da palavra consumidor, porque as palavras têm poder. E a ideia do consumidor é alguém que só consome e joga fora. É alguém que é a ideia que nós somos um objeto de consumo. Então, em vários estudos, experimentos mostram que quando você chama a pessoa de consumidor, ela se comporta de um jeito. Quando você chama de cidadão, o mesmo cliente, etc., muitas vezes se comporta de outro. Então, eu não estou dizendo que é certo ou errado, eu só estou compartilhando aqui uma questão com vocês que ficou aqui comigo e eu queria colocar isso aqui para o nosso grupo, só para a nossa reflexão, né, do nosso papel. Reforço o viés econômico, o consumidor consome, enfim, é isso, só isso. Oi, Ângela. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer aqui a presença de todos, em especial do Fábio, que cedeu esse tempo dele, que é super, super disponível, né, Fábio? Essas suas, eu acho que a gente vê na sua fala o tempo todo, Fábio, essa consideração
a complexidade, né, do dia a dia, um respeito a essa complexidade, um respeito ao sistema, né, que não tem respostas fáceis, que não tem, né, que nos provoca a refletir. E tem uma frase que eu gostei muito do Franz de Waal, que é um primatólogo, né? Ele diz assim: na natureza, a regra principal é a singularidade. Não tem uma árvore igual a outra em nenhum lugar do mundo. Não tem um ser humano igual ao outro em nenhum lugar do mundo. Não tem uma empresa igual a outra em nenhum lugar do mundo, né? Expandindo agora para cá. Então, assim, como é que a gente vai colocar essas coisas de forma, né, comparável e, enfim, então isso nos traz uma complexidade muito grande, mas eu acho que o que mais me toca é essa vontade de nós, da sua fala, de nós aprofundarmos cada vez mais, né, nesse tema. Te agradeço novamente e agradeço a todos aqui. Obrigada, pessoal. Boas férias a todos. E, por favor, respondam a avaliação, por favor. Obrigado, gente. Obrigado, Fábio. Obrigado, pessoal. Muito bom rever. Muito bom. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada.